todos, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Pode Educar. É o nosso podcast sobre educação, onde nós tratamos de vários assuntos que podem fazer nós, como profissionais, professores, educadores, estudantes, e a todos que estamos assistindo, crescer, absorver e compartilhar dessas informações que nós trazemos sempre aqui. E o nosso episódio de hoje é um episódio que traz um tema, um assunto muito especial na educação, que é crescer na educação. Educação e crescimento. E para tratar sobre esse tema, sobre esse assunto, estou aqui mais uma vez com o professor, escritor Domingos Teles. Seja bem-vindo, professor Domingos. E que tema bacana esse, falar de como crescer na educação. Sidney, é muito bom novamente estar aqui para tratarmos desses assuntos. A educação tem que ser sempre um tema a ser explorado, porque não há uma outra saída para uma sociedade que queira ter paz, ter sucesso, se não for por meio da educação. Exatamente. Antes de iniciar aqui com as perguntas, com a primeira pergunta, eu quero aproveitar aqui o espaço do nosso Pode Educar para fazer um agradecimento a pessoas que, assim como nós, acreditam na educação. Ao prefeito Saul Maciel, muito obrigado pela parceria de sempre, ao vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, também agradecer ao deputado estadual Alisson Aguiar e ao ex-prefeito Gadiel Gonçalves. Muito obrigado a vocês por acreditarem na educação, por serem parceiros do nosso podcast Pode Educar. Muito obrigado. Eu começo perguntando a você, professor Domingos, o que significa para você, o que vem à sua mente quando fala crescer na educação? Sidney, crescer na educação não significa o aluno tirar notas acima de 9, ou seja, 9,5, 10, enfim. Não significa também você estar só subindo degraus na sua vida profissional depois de concluir sua graduação. Não é isso. Não entenda quando a gente diz crescer. Educação significa crescer, crescimento. Educação e crescimento. Não é isso. Ou não é só isso. Agora, o mais importante é você crescer como pessoa. É você ter experiências e saber, tirar proveitos positivos dentro dessa experiência. É ser uma pessoa que sabe enfrentar qualquer problema que surja, que você tenha aí o controle emocional necessário para enfrentar situações que virão. E só através da educação é que você pode ganhar, Você pode absorver, você pode ter essa consciência do que é ser uma pessoa apaziguadora, do que é ser uma pessoa do bem, do que é ser uma pessoa que tenha a noção exata de como se comportar perante um mundo que cada vez mais está capitalista, de um mundo que cada vez mais está violento. Tudo isso só será superado pela educação, por meio desse crescimento que a educação nos dá. Quais são as ferramentas, os instrumentos que podemos utilizar na educação para obter esse crescimento? Ela nos apresenta muitos horizontes. E isso é bom que se diga. E a maneira como você se comporta perante o agente que está nos passando essas informações pode apontar aquele norte que nós desejamos
e que tanto as pessoas que acreditam e que apostam, né, em nós possam ter essa resposta de forma positiva. É necessário estar centrado, né, nas questões relevantes e ouvir quem tem algo a dizer, ouvir quem tem conteúdo, ler o que tem conteúdo. Você vê que nós vivemos no mundo dos chamados influencers e, né, dos influenciadores em todas as plataformas, enfim. E você vê que tem gente que não tem nada a passar, tem gente que não tem conteúdo, tem gente que não tem uma história para poder defender o que diz e tem milhões de seguidores. Isso vai contra a sensatez, contra a educação que nós estamos tendo, porque estamos seguindo um caminho em que pessoas que nos abordam nas redes sociais estão disseminando violência, mentiras, intrigas e se tornaram ídolos, se tornaram ícones, se tornaram pessoas que estão ditando comportamento, não é? Então isso é muito prejudicial para quem se comporta ou deveria se comportar como um aluno, como um estudante, como uma pessoa que está buscando caminhos dentro de uma racionalidade. Não é ser perfeitamente, não ser politicamente perfeito, não é isso que eu estou querendo dizer que você deva ser. Mas você não pode ser um tolo, você não pode ser uma marionete, você não pode ter ídolos que não dizem nada. E só a educação pode nos direcionar no caminho certo. Eu queria tocar num ponto também, que eu creio que seja muito importante dentro dessa perspectiva de crescimento na educação, quando nós vemos alunos que não estão conseguindo evoluir, crescer, e também para aqueles que enquanto educadores, né, profissionais que somos na sala de aula, vemos aqueles alunos crescer. Como é que um profissional deve lidar com essas situações? Eu acho que a escola é um conjunto que o coordenador não vai resolver problema sozinho, que o diretor, professores, o porteiro, o pessoal da limpeza, serviços gerais. A educação é um conjunto, a educação tem que ter esse elo, né, dos grupos que compõem uma comunidade escolar. E, obviamente, os pais, né? Esse crescimento só terá sucesso se todos abraçarem a causa. Se todos abraçarem a causa. Agora, a rigidez, por mais que se diga que o mundo está perdido porque aquela rigidez de antigamente, por parte dos pais ou dos educadores, não existe mais. Não é por aí. Você tem que visualizar o mundo como ele é hoje. Eu não posso querer que a minha época de estudante volte. É super errado dizer, no meu tempo era assim, no seu tempo era daquele jeito. Então você tem que procurar os meios que hoje podem lhe dar suporte para enfrentar todo esse marasmo que a gente acompanha por parte de muitos jovens. Então, há a necessidade de certa forma entrar no mundo deles. No mundo deles. Conhecer o gosto musical, por mais que você não concorde. Conhecer
o gosto que eles possam ter por a literatura, interagir de certa forma com eles daquilo que eles querem ver nas redes sociais. Claro que você não vai comungar com tudo que ele vê, porque muito do que ele vê não diz nada com nada, mas você pode mostrar que está acompanhando e ali você pode ter o seu comentário, como dar a sua opinião, ou como dar também o direito deles terem também a opinião e até defenderem essas pessoas que se colocam como mentores da juventude, mas que você vai ver o passado dessas pessoas e não tem a bagagem que muitos têm, que os próprios pais dessa juventude têm, ou seus professores, né? Então tem que ser por aí, o confronto direto, Sidney, o confronto sem ouvir, sem poder ter a paciência necessária para os questionamentos, vai torná-los mais rebeldes ainda. Porque um jovem que se junta num grupo de 2, 3 milhões de pessoas e segue esses tal influenciadores que só falam em violência, só falam bobagem, mostra tudo que está acontecendo em termos de valores, né, totalmente distorcidos. Né? Então, é um prejuízo muito grande para a nossa sociedade. E isso acaba influenciando, isso implica nos posicionamentos desses alunos dentro da sala de aula, por achar que alguém que não tem conteúdo nenhum, não tem exemplo nenhum para mostrar do que foi a sua vida ou do que é, e se diz o mentor dessa juventude. Então é uma rebeldia por tudo que acontece, e aí ele acaba querendo ouvir o que está totalmente fora da realidade e do que a escola propõe, ensina e mostra para esse aluno, para esses jovens. É isso, e quando a gente dá as mãos todos juntos, né, a educação ela cresce junto também, atendendo a todos os nossos estudantes, todos os nossos alunos, aqueles que têm maior dificuldade, você dá a mão e ajuda a crescer, como também aqueles que já estão crescendo, né? Nós estamos apresentando o podcast Pode Educar e o tema de hoje é educação e crescimento, e eu queria mais uma vez agradecer aos nossos parceiros, prefeito Saul Maciel, vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, deputado estadual Alisson Aguiar, ex-prefeito Gadiel Gonçalves, pessoas que acreditam como nós na educação. E eu queria também agora tratar de um assunto, entrando no caminho, né, de transformação que é a educação, professor Domingos. A gente sempre ouve, né, que a educação transforma, mas o que isso significa na prática? Como é que a educação realmente gera crescimento e mudança e transformação na sua visão? Olha, ela transforma sim, porque a gente pode muito bem perceber nos exemplos que toda a comunidade, qualquer que seja a comunidade, tem. Na década, principalmente de 80, se difundia muito que o ser humano não era fruto do meio. Alguns teóricos ainda até discutem isso, e alguns ainda defendem que essa frase, que esse pensamento é o correto. Não.
Discordo totalmente. E é por isso que eu vou justificar o entendimento de que a educação transforma sim. Se você for buscar em comunidades sofridas, em comunidades que convivem com a violência, você vai encontrar dezenas de milhares de famílias honestas e filhos de muitas cidades, vilas, povoados ou bairros que tiveram um crescimento como ser humano e como profissional, né, dentro da educação. Dentro da educação. Porque a educação, ela não se resume só a você e aos livros didáticos, não. Aquela escola que priorizava só os livros didáticos, que tinha os livros didáticos como a Bíblia da educação, ela não existe. Ela não existe. Porque uma educação de fato, ela trata do social, ela trata também da vida do aluno lá fora, para discutir com o aluno esses problemas, ela tem um apoio psicológico, ela tem o esporte que pode ser incluído na escola, ela tem a dança, ela tem o teatro, ela tem possibilidades inúmeras de, através de todos esses métodos ou essas tarefas que eu falei aqui, sensibilizar o ser humano e moldá-lo dentro daquilo que a gente espera que seja uma pessoa racional. Então ela transforma por isso. Sem a educação, fora da sala de aula, fora do colégio, vai ser muito difícil você agregar tudo isso que eu falei aqui, que pode ser conseguido através dessas manifestações culturais e dentro também do que o conteúdo propõe dentro de um livro didático. Então é isso, ela é transformadora porque ela lhe conduz a temas relevantes, a temas que abordam a sua comunidade, o seu país, seu estado, seu país, temas que abordam a pessoa humana. Por quê? Porque a educação também há muitos anos deixou de ser só matemática, história, ciências e geografia. Porque apesar da resistência que aconteceu por parte de muitos governantes, a filosofia tem se consolidado dentro da educação, como também a sociologia, como também a história, né? E não foi uma luta fácil, principalmente para se manter dentro de um currículo a filosofia e a sociologia, porque ela dá todo esse parâmetro para que o jovem possa se situar como ser humano dentro de toda essa, né, situação que é a vida e seus problemas internos e externos. Então nós podemos até dizer que a educação, dentro desse aspecto de transformação, ela não só forma ou transforma pessoas em profissionais, mas a própria vida, como cidadão, não é isso? Como cidadão, porque o primeiro intuito é esse, o primeiro objetivo é esse. Não é transformar pessoas em robôs, né? Um médico insensível, um professor insensível, um empresário insensível, né? Um fisioterapeuta insensível. Primeiramente, ela tem que tratar com o lado emocional.
E nós já falamos aqui da importância do cognitivo e do emocional dentro de uma sala de aula, dentro da prática de um professor. Então, antes de tudo, é que se tem que entender, a sociedade tem que se entender, que nós não podemos fugir do que está fora da sala de aula ou fora do colégio. O mundo está aí, os problemas estão aí. A educação, ela tem essa obrigação e vem fazendo isso com muita luta, com muito obstáculo, com muita coisa que conspiram contra nós professores lá fora, que conspiram contra a escola lá fora, que é uma batalha muito grande do que nós procuramos dizer dentro da sala de aula, usando todos esses artifícios, que é o conhecimento da teoria, da prática, que é o estudo da sociedade ou do ser humano, por parte, como eu já falei, da filosofia, da sociologia. E quando você tem um contraponto que é, repito, pessoas que não têm uma história de vida, pessoas que não têm uma história de sucesso, pessoas que não têm um conteúdo. E hoje, milhões de jovens estão aí ouvindo muita baboseira. Mas a escola, Sidney, a escola sempre foi assim, sempre será, a educação sempre será uma muralha para defender todos esses males, todos esses conceitos errados que a sociedade de hoje tenta impor aos nossos jovens. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso quando você vê alguém que não tem história, que não tem conteúdo, que não tem princípios, que não tem família, se colocando como o tutor, da razão, e leva nossos jovens a um momento de profunda cegueira. A escola não trata a vida, não trata os assuntos pertinentes ao mundo de forma cega, jamais. Ela tem uma visão ampla e por isso que ela sobreviverá a tudo que está aí. A tecnologia, a esses influenciadores que não dizem nada com nada, e a tudo que o mundo faz que conspire contra a educação. A educação sempre vai estar aí no patamar mais alto de uma sociedade. Ela é transformadora, sim. Agora eu queria falar do outro lado, quem está do outro lado. Falamos de alunos, de estudantes, nesse processo de crescimento com a educação, de nós, enquanto seres humanos. E quem está do outro lado, o professor, o educador, como é que ele pode ainda vislumbrar crescimento, com a educação, também no ponto de vista da atualização, do estudo, da pesquisa. Como é que você vê o lado do educador, de quem está ali promovendo a educação, promovendo o crescimento? Olha, primeiramente, eu quero dizer o seguinte: quem abraça essa profissão não pode estar depois reclamando da parte da remuneração que ele recebe. Ele pode lutar, ele pode reivindicar, ele não pode deixar se entregar, fazer daquela reclamação falta de estímulo dele dentro da sala de aula. Então a primeira coisa é essa. E isso vale para qualquer profissional. Se você não está contente, óbvio, e está vendo que o seu rendimento está sendo prejudicado por essa falta de atenção que os governantes
nos dão a nós professores, por essa falta de apoio que a maioria das famílias nos dão como professores, por essa interferência absurda que há nessa polarização política que afeta também a educação, que afeta o modo de ser de muitos profissionais da educação que se sentem intimidados muitas vezes de tocar no assunto que tem para muitos pais a conotação de uma política partidária. Então, hoje em dia, a postura do professor, ela se torna cada vez mais necessária no sentido em que ele enfrente todas essas situações e saiba que chegar a ser um profissional da educação tem todos esses entraves e que você tem que entrar sabendo que tem toda essa luta pela frente. Então, o professor, ele não pode se acomodar de maneira nenhuma na sua parte intelectual. O professor de hoje, se ele é um matemático, ele não pode apenas, como antes se fazia, né, se dar o direito de, não, eu só falo de matemática. Não, eu só falo de geografia. Não, eu só falo de português. Não. O professor hoje dentro da sala de aula, seja ele da matemática, seja ele do português, seja ele da história, ele tem que estar ciente de todo esse contexto, né? Ele tem que ter uma visão periférica de tudo que está acontecendo para ele poder debater, para ele poder levar o aluno à discussão dos fatos que estão aí e não perder a oportunidade. Dou como exemplo. O aluno briga na sala de aula, mesmo que depois você tenha que levar o caso à coordenação, aproveite aquele momento. Ah, mas eu sou professor de matemática, não vou aproveitar 5, 10 minutos para discutir aqui violência e as implicações da violência dentro de uma comunidade. Cara, você vai perder essa oportunidade só porque você lida seu negócio são com as equações. Por isso que um professor hoje ele tem que ter uma visão diferente, estar aberto a todas as possibilidades e a todos os conhecimentos que o mundo tem a nos dar, para que nós possamos, sim, estarmos a todo momento sendo psicólogo, sendo sociólogo, sendo um debatedor de questões que vão muito além da matemática. Isso serve para qualquer um. O professor que hoje não lê, que não se informa, que não está ciente do que acontece no mundo, ele vai se perder e ele vai criar uma sociedade mecanizada, uma sociedade sem emoção e vai tornar cidadãos que lá no futuro não saberão discutir, não terão conteúdo para entrar num debate e procurar soluções. A escola não é isso mais. A escola, sim, é um ágora. O que é um ágora? Um ágora se reporta ao período grego e romano, que você tinha uma determinada praça, que ali você poderia discutir os assuntos da comunidade sem medo de ser perseguido. Falta isso. Tem que ter o ágora, né? Não para discutir política partidária, mas discutir ideias, discutir momentos, discutir situações que muitas vezes a sala nos dá essa possibilidade
mas que alguns professores não permitem sair do que foi planejado. Exatamente. Ou da mesmice de que muitas aulas acabam se transformando. Eu acho que deu para entender o recado. E discutir soluções, né? Discutir soluções. Para a gente encerrar, professor Domingos, eu queria que você trouxesse uma mensagem final. Quando a gente olha para tudo isso, né, que a gente conversou no episódio de hoje, os desafios, as conquistas, as transformações, como é que você vê, olhando, trazendo essa mensagem realmente, do crescer através da educação e também de mostrar esses horizontes que trazem a educação para caminharmos juntos, buscando realmente um futuro cada vez melhor, mais evoluído, do ponto de vista nosso, enquanto seres humanos, enquanto educadores, profissionais, estudantes, enfim. Que mensagem final você pode trazer? Que um país, que uma nação, ela depende muito da educação para o seu crescimento. Ela depende muito da educação para o seu crescimento. Um país não cresce se não der prioridade à educação. Porque a educação, ela leva a caminhos que podem nos dar um futuro melhor. Se você não tem educação, você vai morar próximo a um leito de um rio, vai poluir aquele rio poluído vai levar uma água, um líquido que vai fazer mal a uma população, que vai encher os hospitais, que vai sobrecarregar, só um dos exemplos, vai sobrecarregar a saúde do seu local. Se você tivesse tido na educação esse conhecimento da importância do que é o seu ambiente, né? O local onde você mora, como deve ser tratado, e que através da educação o político tivesse tido a noção do que isso significa para uma sociedade, através do que ele aprendeu, principalmente essas questões sociais, o mundo seria melhor, como acontece em muitas outras sociedades. Como acontece em muitas outras sociedades, em especial nesses países que nós chamamos de primeiro mundo. O que aconteceu? A educação foi priorizada. Não há uma indústria da miséria. Eu vou querer o cara morando próximo ao leito de um rio, sem condição nenhuma, que adoeça devido à água que ele mesmo poluiu, que é para eu ter o domínio dessas pessoas e aí elas estarem sempre na minha mão. Então, a educação vai completamente contra esses termos, contra esse pensamento, e ela conduz o ser humano a um estado de respeito à própria vida. Porque quando você respeita a natureza, você respeita o meio ambiente, você respeita as leis, você respeita, não é, o próximo, você está respeitando a vida. Então a mensagem é essa, que sejamos humanos, que possamos ver a vida com um olhar diferente, tendo essa empatia. Mas não é só ter a empatia, não, é viver a empatia, né? Procurando ajudar, procurando tornar essa vida melhor. É isso, perfeito, professor Domingos, muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras, pela sua forma de levar esse conhecimento que você tem. Queria agradecer a você também que esteve assistindo com a gente o nosso episódio de hoje do Pode Educar. A gente encerra por aqui, finaliza por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio de mais um podcast Pode Educar. Um abraço e até lá. Tchau!